Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, tudo bem? Professor Euclides, mais uma aula de História. E agora a gente vai falar sobre os Estados Unidos no século XIX, a formação dos Estados Unidos e a sua expansão, né? Veja bem, agora a gente tem uma ferramenta de comunicação, né, de interligação entre vocês e nós aqui, né? E para ver a sua sugestão, ideias, né? Tá certo? Tá ok? Beleza? Então, vamos à aula, né? Então, Estados Unidos, formação e expansionismo. Como é que se deu essa formação do Estado americano? A gente que tinha estudado a colonização inglesa, né? Formação das 13 colônias, depois deixa de ser as 13 colônias agora, é um território mais amplo. Como é que se deu isso, né? E essa expansão desse território. Na telinha, né? Então, pessoal, veja bem, tem uma questão assim até polêmica, né? Em relação ao destino manifesto dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele foi uma nação beneficiada, né? Uma nação, vamos dizer assim, agraciada por Deus para conduzir a humanidade, né? E eles seriam um povo eleito para isso. Então, o que é que diz o Destino Manifesto? Também baseado no darwinismo social, né? Que é aquela coisa, os americanos, um povo superior, né? E o povo superior tem que mostrar essa superioridade. Veja bem, a expansão interna teve um fundamento e legitimação chamado Destino Manifesto. A doutrina do Destino Manifesto, segundo o historiador Hector Brutt, foi inspirada no darwinismo social, de autoria do filósofo inglês Spencer. É a seleção natural no interior das relações sociais, isto é, a sobrevivência do mais capaz, do mais rico, que engole pela competição os mais fracos. O fracasso é sinônimo de inferioridade e, claro, o sucesso significa superioridade. O Destino Manifesto popularizou-se rapidamente, defendendo a expansão territorial americana como um processo ilimitado que deveria parar na Califórnia, que não deveria parar na Califórnia, aliás, né? Mas dar a volta ao mundo. Quer dizer, de leste a oeste ainda era pouco, né? De New York a Califórnia ainda era pouco, né? Mas correu o mundo esse expansionismo americano, né? E assim é a doutrina, né? E assim é uma polêmica em cima disso. Vamos desenvolver nossos estudos, então. A próxima tela. Essa tela, se bem que é uma tela, um quadro simples, não tem muitos detalhes rebuscados, né? De pintura, uma coisa muito profunda, mas simbolicamente ela é rica. Por que ele é rico? Vamos ver o que é que tem aqui. A tela American Progress, de John Guest, explica os valores expressos pela ideia do Destino Manifesto, que a gente havia falado antes. Colômbia é como se fosse a alma americana, né? O crescimento, né? A deusa do desenvolvimento, das benesses americanas, né? Colômbia representando e protegendo os colonos. Avança sobre o oeste, trazendo atrás de si o progresso, o telégrafo e o trem, e os colonos empurrando no seu avanço os índios e animais, representando a natureza prestes a ser conquistada. Vamos olhar mais em detalhe esse quadro. Veja, Colômbia, né? A deusa, como se fosse a alma da América, né? E aqui a parte mais clara significa progresso, aí vem um trem. Aí veja o telégrafo, né? O fio do telégrafo na mão dela, fazendo a comunicação, uma comunicação agora mais rápida, um livro na outra mão, né? Aqui os colonos desbravadores, né? Os agricultores, aventureiros, não é? Você vê as diligências, você vê o trem, né? As carroças trazendo progresso. E do outro lado, o lado mais escuro, você vê um céu carregado, né? Com bisões correndo, né? Os índios se afastando como se estivesse
fugindo do progresso. Então é uma visão aí, né, daquela época do século XIX, tá certo? Então é um quadro carregado de simbolismo do Destino Manifesto, vamos dizer assim. Então vamos lá? Tá aí, pessoal, formação territorial dos Estados Unidos. Então, em aulas passadas, quando a gente falou da colonização inglesa na América das Três Colônias, a independência dos Estados Unidos, falamos bem detalhadamente sobre isso, mas agora a gente vai ver as outras áreas que vão formar o que temos hoje como o Estado da União, né? Veja bem, a área original das 13 colônias em laranja aqui, pessoal, ó, século XVIII. Depois, aí você vai ter a compra da Louisiana. Por que a compra da Louisiana? A Louisiana é o nome em homenagem ao rei da França, porque pertencia à França. Então, é uma colônia francesa. Então, ela foi vendida, Napoleão vendeu esse território Louisiana, porque a França estava em guerra com outros países da Europa. E ele empregou esse dinheiro da venda da Louisiana em guerras. Todo o dinheiro da venda da Louisiana foi usado em guerras e foi vendido assim um preço bem favorável para os americanos, né? A questão do Texas, né? Aquela guerra do Álamo, né? Veja bem, o Texas era uma região do México que não interessava muito aos mexicanos, uma região meio deserta, árida, e os mexicanos gostavam de ficar na parte litorânea ali. Então, muitos americanos, na chamada corrida para o oeste, né, foi descoberto o ouro, né, aquela boate, descobriu o ouro, não sei o que e tal, vamos para o oeste. Então, a população americana foi chegando, havia uma campanha de favorecimento de terras para quem colonizasse aquilo ali, sem precisar comprar aquelas terras. Então, o governo fazia uma propaganda para a expansão para o oeste. Então, muitos americanos chegaram ali na região do Texas, não é? E houve umas querelas com o México ali e tal. O México vivia um período agitado, a questão vamos dizer assim, da independência do México, e depois veio as guerras nos governos assim republicanos, aquela coisa toda, e o México estava muito fragilizado politicamente. Então, os americanos facilmente dominaram aquela região e conquistaram não só o México, mas como a Califórnia, não é? Toda essa costa oeste aqui, e o Oregon foi um acordo com a Inglaterra. O Oregon, para a Inglaterra era muito complicado, ela vinda lá do Atlântico e chegar aqui, né? Até porque não tinha canal do Panamá, né? Então tinha que dar toda uma volta, né? Pegar o Oceano Pacífico para chegar aqui, ou então cruzar todo o continente americano. Então foi um acordo que foi feito e o Oregon passou aos Estados Unidos. Interessante, voltando às colônias do leste, ainda no período da colonização inglesa, a região de Nova York pertencia à Holanda. Os holandeses chegaram lá e fizeram uma colônia lá, chamada Nova Amsterdã. Até aqueles holandeses que foram expulsos durante aquela ocupação do Nordeste e tal, ali de Recife e tal, eles foram expulsos e fizeram uma colônia lá nos Estados Unidos, né? Judeus e tal, aquela coisa toda. Então, era chamada Nova Amsterdã. Interessante que houve um conflito anglo-holandês, na Primeira Guerra Anglo-Holandesa, e os holandeses saíram vencedores, né? Os holandeses saíram vencedores. E quiseram ficar em Suriname, veja bem, fizeram uma troca com os ingleses. Olha, a gente quer Suriname, vocês podem ficar com Nova York aí, Nova Amsterdã, interessante isso. E hoje o que é Suriname? Nada. Nova York é um mundo, né? Veja só que troca, hein? Não só aqui nessa região, mas você vai ter o Alasca, que o Alasca, né, fica mais acima aqui do Canadá. Vai ser comprado à Rússia a um preço muito irrisório, tá certo?
É isso aí que forma o território americano. A Flórida vai ser comprada à Espanha, tá certo? Tá aí, então se forma a União, né? O Estado da União. O que mais, pessoal? Aqui você vai ter mais informações, né, daquilo que eu falei, tá certo? Mais detalhado. Então, você pode dar uma lida nesse material, tá certo? A questão da marcha para o oeste, né? Vamos ver mais detalhadamente a marcha para o oeste aqui. Foi a incorporação de territórios interioranos pelos colonos pioneiros e desbravadores, que faziam a fronteira mover-se sempre um passo além. Uma série de fatores motivaram e favoreceram essa expansão. A escassez de terra na faixa atlântica, né? A possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietárias de fazem atraiu imigrantes europeus. Muitos imigrantes vieram para a Europa, porque você tem que saber que nesse período, na segunda metade do século XIX ali e tal, havia muitos conflitos, instabilidade na Europa, e muitos vão para os Estados Unidos, tá certo? Muitos colonos são de origem europeia, tá certo? E vão para os Estados Unidos buscando melhores condições de vida. A necessidade do norte em fase da industrialização de conseguir matérias-primas e alimentos, quer dizer, a região norte dos Estados Unidos era a região industrial e necessitava de matéria-prima, tá certo? Então essa corrida de expansionismo. A chamada corrida do ouro, foi descoberto ouro em terras indígenas, tal, aí gera aquela multidão indo para ali e tal, e vai gerar conflito, né? Porque para os índios aquelas terras eram sagradas, aquela coisa toda, né? A conquista de áreas de pastagem para os rebanhos, a construção de ferrovias que permitiam ampliação lucrativa de capitais e integrava os mercados, assegurando o comércio para a produção agrícola, tá certo? Então são vários fatores que denominam a marcha para o oeste. O que mais, pessoal? Aqui é interessante, essa carta, a carta do cacique Seattle, né? É uma carta que um cacique da tribo Seattle, né? Que até hoje tem um estado, Seattle, né? Homenagem a esse cacique. Ele escreve para o presidente americano, né? Porque o interesse de comprar suas terras, veja bem, é muito interessante, né? Então, vamos ver o que é que ele diz aqui na próxima telinha. Bom, a carta começa assim, pessoal, veja bem. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha, se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água. Como é possível comprá-los? Cada pedaço dessa terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira e inseto a zumbi são sagradas na memória e experiência do meu povo. Veja como essa carta é bem escrita, com tanta sabedoria. Então, eu deixei, é uma carta longa, vocês leiam, vocês podem refletir, e a sensibilidade, né, desse cacique, esse chefe indígena, né, tá certo? Então, tem a parte mais adiante. Aí ele diz aqui, está até grifado, gente. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Onde está o arvoredo, desapareceu. Onde está a águia, desapareceu. E este é o final da vida e o início da sobrevivência. Interessante, como se fosse profética essa carta do cacique Seattle. Realmente o homem tem um talento enorme para a destruição, tá certo? Então, muito interessante. Vamos mais adiante. Pessoal, a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão é uma guerra de interesses políticos e econômicos entre o Norte, os Estados Unidos e o Sul, tá certo? Veja bem como é que estava desenhado a questão dessa Guerra da Secessão. Que os Estados do Norte, né? E os Estados do Sul, confederados, certo? Os do Norte, chamado União,
Era um partido republicano, protecionismo e abolicionismo. Veja bem, a questão maior disso aí estava ligado às tarifas, né, protecionistas que o Estado do Norte queria, que o governo realizasse essas tarifas protecionistas. Por quê? Porque muitas mercadorias que vinham da Inglaterra, né, a maioria dessas mercadorias eram de menor preço e melhor qualidade. E como o Sul comprava muito dessas mercadorias, não é? A população sulista, os ricos proprietários de terra, para eles eram muito bom. Já os do Norte estavam concorrendo com a indústria, né? A indústria manufatureira do Norte, e para o Norte era péssimo. Então, é um dos fatores que vão acarretar isso. A questão da abolição também, mas interessante. Veja bem que alguns estados que eram escravocratas, que não eram do Sul, chegaram a apoiar a União, ainda eram escravocratas. Depois é que o presidente Lincoln vai decretar a questão o fim, a abolição da escravidão. Aí que vai estourar a guerra civil. É uma guerra de interesses políticos, uma guerra de interesses econômicos. Tá? E quem é que vai sair vencedor dessa guerra? Quem sair vencedor dessa guerra vai ser o Norte. Não é? O Norte, veja bem, o Sul ele recebia apoio de ricos empresários da Inglaterra, né? E empresários, comerciantes ingleses, né? Que faziam intercâmbio com ele, recebendo armas, essas coisas. Porém, com a ajuda, veja bem, o czar da Rússia vai ajudar o Norte bloqueando os portos do Sul para não chegar armas para os sulistas. Isso aí também vai ajudar a vitória do Norte. Então, com a ajuda lá do czar da Rússia, né, as forças da União vão sair vencedoras, tá certo? Que o Sul era uma população menor e dependia muito de fatores externos, tá certo? O que mais? As causas econômicas, não é? Estão aqui, já falei, mas mais informações você podem ler, né, na quadrinha, certo? O que mais? A questão da escravidão, pessoal, não é? Aí eu digo a você, como é que vai ficar a situação do ex-escravo nos Estados Unidos? Vai melhorar? Não. Por quê? Não vai haver a segregação racial, deixa de ser um apartheid, né, nos Estados Unidos, né? Praticamente não houve miscigenação. A população americana só tem 2% do DNA aí 2% de sangue índio e africano, certo? Então, não havia a interação das raças como aconteceu no Brasil, tá certo? Veja bem, a política em relação ao negro, a discriminação, a perseguição, não é? Em relação ao índio foi muito grande, até hoje, né? O que mais? Ainda algumas informações sobre a Guerra de Secessão, né? Mais adiante. Os presidentes do Norte e do Sul, Abraham Lincoln e John Breckinridge. Então você tem aí o mapa, né, dos confederados do Sul
e do pessoal da União, né, do Norte. E depois os estados formadores, não é? Os estados que vão incorporar os Estados Unidos, né, após a Guerra da União, né? A Guerra de Secessão, a Guerra Civil. Então, consequência dessa guerra, gente. Ao término da guerra no sul, o cenário é devastador, o palco principal das batalhas. A desorganização imperava no campo de plantações arrasadas e a carência de mão de obra, com a fuga e a abolição de escravos. Latifundiários e endividados tiveram suas terras confiscadas pelos brancos. Infraestrutura destruída, desorganização produtiva e a elevação das tarifas alfandegárias. Houve perda do contato comercial com a Inglaterra, forçando-os a comercializar sua produção no mercado interno. A guerra, por sua vez, trouxe novo impulso econômico aos Estados Unidos, aos estados do Norte e Oeste, estimulando tanto a produção bélica e seus afins, assim como o suprimento para as tropas. Data desse período a formação dos primeiros trusts norte-americanos, aqueles trust, cartel usado no mercado, né, comercial, aquela coisa toda. Então o Sul ele vai ficar empobrecido depois da guerra. O Sul ele até hoje, né, é a região mais pobre dos Estados Unidos, é o Sul. Antes era mais rica, para você ver, né? Mas vai ser um baque, né? A economia do Sul, ela era uma economia voltada para exportação, praticamente ela é comprometida, certo? O que mais? Você vai ver movimentos de intolerância racial que surgiram no Sul, a chamada organização Ku Klux Klan, que perseguia os negros, aquelas coisas e tal. E a questão do preconceito era tão grande, para você ver, as músicas nos Estados Unidos não podiam ter, até hoje, é pouco usado instrumentos de percussão, né? Porque eram instrumentos usados na música africana, né? A música dos negros, instrumento de percussão, tambor, essas coisas. Então só podia usar teclado, instrumento de sopro, de cordas, para você ver, até na música, não é? Esse preconceito, certo? O que mais, pessoal? E aqui a gente tem dados para vocês, né? As fontes de referência. O que mais ainda temos? E atividades para fazer do livro, tá ok? Bom, vamos ficar por aí e a gente espera aí o intercâmbio com vocês, sugestões, né, dúvidas, tá? Um abraço e até a próxima.